Há um lugar no meu país onde a morte espreita a cada instante, seja por desastres naturais ou animais selvagens. Se os animais não te matarem, as estradas o farão. Se as estradas não fizerem isso, o oceano o fará. Se você fizer uma curva errada, se ficar sem gasolina, ficará preso no meio do nada onde ninguém pode ouvir seus gritos. Se você se mover, estará morto. Se não parar de se mover, ainda morrerá. Independentemente do que você faça ou do quão confortável esteja, aqui você está sempre apenas sobrevivendo. Mas o que é ainda mais louco do que tudo isso é a maneira insanamente difícil e estruturada em várias camadas que este lugar se administra. Este é o lugar mais bonito, mas o mais mortal e confuso da América, o Alasca. Vamos ter uma geógrafa conversa? Recentemente fui para o Alasca com minha prima Sorri. Foi meu presente de Natal para ela, pois queria explorar mais da América. Ela disse que queria ver a aurora boreal e andar de trenó puxado por cães. Então nós fomos para o Alasca e tudo deu errado e todos os nossos planos foram arruinados. Saímos para ver a aurora, mas devido à nevasca intensa e céu nublado, não conseguíamos ver nada. Tivemos que parar o trenó puxado por cães na chuva congelante. E então, quando tudo falhou, tentamos voltar para Anchorage e ficamos presos. 18 horas em uma pequena cidade chamada Healy, porque houve uma avalanche literal que bloqueou a única estrada de volta para Anchorage. Foi quando percebi que o Alasca não é brincadeira, e eu levei meu primo durante tudo isso. É como, ei, Feliz Natal. Então sim, tudo está dando errado. A maioria dos americanos, nós realmente não pensamos muito sobre o Alasca. Você sabe, quando pensamos no Alasca, pensamos, é aquele lugar frio e tipo, é só isso? Mas a coisa louca sobre o Alasca é que, se você realmente se aprofundar e olhar para ele, é insano. Não apenas na paisagem e na natureza e tudo mais, mas também na forma como se administra. Demograficamente, o Alasca é uma anomalia. Apesar de ser o maior estado em tamanho, é apenas o 48º em população, está apenas acima de estados como Vermont e Wyoming. No entanto, apesar da baixa população, possui mais aeroportos do que qualquer outro estado na América. E aqui está o ponto. Se você olhar para a maneira como o Alasca se divide em subdivisões, é diferente de qualquer outro estado nos Estados Unidos da América. Então, para explicar, vamos olhar para o resto do país, ok? Então, os Estados Unidos da América são compostos por estados e territórios. E esses estados e territórios são ainda mais divididos em condados ou equivalentes a condados, como a Louisiana, que os chama de paróquias, seja lá o que for. Atualmente, existem 3.244 condados. Esses condados são ainda mais subdivididos em municípios, que são basicamente as cidades, as vilas, as aldeias, seja lá o que for. Hoje, existem cerca de 19.500 desses. A maioria dos Estados Unidos da América segue esse formato linear de subdivisão. Ocasionalmente, ao dirigir por aí, você pode encontrar uma subdivisão única adicional, como uma reserva indígena americana. Temos 326 desses, fiz um vídeo explicando tudo. Se quiser conferir, vá em frente. Ao dirigir no oeste dos Estados Unidos da América, você pode ver áreas cercadas ao longo da rodovia onde não tem permissão para entrar, são terras federais sob controle direto do governo federal. Apesar de estarem dentro de um estado, as terras federais não estão sob controle direto do mesmo. Elas podem ser mantidas sob várias categorias. Elas podem ser parques nacionais, refúgios de vida selvagem, terras militares e até mesmo reservas indígenas americanas se enquadram em terras federais. E hoje, cerca de 28% do país, principalmente concentrado na parte ocidental dos 48 estados inferiores, é terra federal. De qualquer forma, com tudo isso em mente, cerca de 61% do Alasca é terra federal. Esse fato será importante depois. Antes, vamos falar sobre o primeiro nível de subdivisão no Alasca. Então, no Alasca, eles têm distritos, que é a versão deles de condados. Eles têm 19 deles e um distrito não organizado, que basicamente ocupa cerca de metade de toda a terra do estado. Este domínio massivo não tem governo local. A área está sob controle direto do estado, onde os moradores precisam se adaptar e seguir as regras específicas de suas comunidades locais. Isso é tão selvagem quanto você pode conseguir nos Estados Unidos da América, o distrito desorganizado do Alasca. As pessoas aqui ainda estão sujeitas às leis federal e estadual, mas é uma loucura. Porém, este distrito desorganizado é dividido em 11 áreas de censo que não possuem jurisdição legal, além de serem apenas uma região onde é realizado um censo para determinar o número de habitantes. As coisas se complicam ainda mais. 61% do Alasca é terra federal, lembra? De acordo com o site do Bureau of Land Management, se você observar a estrutura do Alasca, entendo que possa parecer confuso à primeira vista, mas qual é a relação entre o movimento Black Lives Matter e a gestão de terras no Alasca? Não, Bureau of Land Management. Segundo o site deles, o uso designado para a terra no Alasca conta uma história completamente louca.
Ao dar um zoom, as cores e categorias aparecem, mostrando que apenas a terra em azul claro pertence ao estado do Alasca, enquanto o restante está sob várias jurisdições, como o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos da América, o Serviço Nacional de Parques e o Departamento de Defesa. Você vai notar que uma parte significativa do Alasca tem pontos marrons claros espalhados por todo o lugar. O que são esses pontos? Essas terras são ou foram atribuídas ou transferidas para os nativos do Alasca. Hoje, existem 229 tribos nativas reconhecidas no Alasca e elas compõem cerca de 20% da população local. O estado com a maior porcentagem nos Estados Unidos da América. Dica: para aprender sobre essas pessoas, visite o Museu de Anchorage em Anchorage. É um lugar incrível com uma seção inteira dedicada aos principais povos nativos da região. Cada tribo e grupo de pessoas são destacados com uma exposição de artefatos e mapas. Quando eu fui lá, meu Deus, eu amei. Nossa, eu recomendo totalmente. De qualquer forma, seguindo em frente. Então é aqui que essa história fica interessante para o Alasca. Nos 48 estados mais ao sul, existem reservas nativas. Contudo, as reservas funcionam de forma diferente no Alasca em comparação com os outros 48 estados. Nos 48 estados mais ao sul, as reservas indígenas americanas funcionam como mini-países semi-autônomos. Como eles podem votar em seus próprios legisladores, e às vezes até têm seus próprios presidentes, eles podem gerir seus próprios serviços sociais, força policial e outros. É como se o governo tivesse cedido um pedaço de terra a eles. Você descobre sua própria coisa. Desde que não quebre a lei federal, boa sorte, é assim que funciona. Mas no Alasca, as coisas foram um pouco diferentes. Lá levou até 1971 para descobrirem as coisas. Lembre-se, o Alasca só se tornou um estado em 1959, então isso foi logo após ganharem a estadualidade. Foi quando a Lei de Acordo de Reivindicações dos Nativos do Alasca, Lei de Acordo de Reivindicações dos Nativos do Alasca, foi estabelecida. Eles concordaram em conceder aos nativos 44 milhões de acres, aproximadamente 10% da terra do Alasca, e cerca de 1 bilhão em compensação. Então, como todo esse dinheiro e terra foram divididos? No Alasca, eles têm um sistema muito estruturado de designação de casas para os nativos. E para entender isso, você tem que olhar para o mapa secreto, complicado e oculto do Alasca, também conhecido como Mapa da Corporação Nativa do Alasca. Em vez disso, eles criariam corporações de aldeias e regiões nativas. Isso soa estranho, certo? Sim, porque é. É aqui que as coisas ficam realmente confusas, especialmente se você conhecer um alascano com pais de duas tribos diferentes do Alasca. É como UFA. Primeiramente porque é chamado de corporação, porque para todos os efeitos age realmente como uma empresa. Eles concordaram que dar um pedaço de terra e desejar boa sorte não era uma boa maneira de sustentar comunidades, especialmente em áreas isoladas do Alasca. Então optaram por fazer algo diferente. Em vez de dar a eles uma reserva, dariam uma corporação de aldeia, que era basicamente a aldeia onde viviam mais algum terreno extra ao redor. Então eles poderiam fazer o que quisessem, como gerenciar recursos, caçar ou pescar. E essas pequenas corporações de aldeia teriam algum grau de autonomia. Eles poderiam gerenciar suas regras internas e serviços como educação, mas ainda estariam sujeitos às leis estaduais e federais. Mas a aldeia em si está sob terras nativas. Tipo uma pequena mini-reserva, eu acho que você poderia dizer, mas apenas não tão grande. É como apenas a aldeia e um pouco de terra extra ao redor. Então essa terra era na verdade a terra que foi designada para os nativos do Alasca. Mas além disso, eles também teriam direito à compensação da área geral maior em que sua aldeia estava ou da corporação regional. Embora a corporação regional não caísse sob sua jurisdição ou soberania. Eles têm controle direto sobre suas aldeias e áreas adjacentes. No entanto, eles também colhem os benefícios dos lucros da maior área regional ao redor deles, independentemente de tudo nessa região ser terra nativa ou não. Como eles são compensados? Pense nisso desta forma. Sua aldeia e sua região são como empresas e você basicamente recebe uma parte de todos os lucros de suas empresas. É como um mini mercado de ações exclusivo para os nativos do Alasca. Eles recebem ações que pagam dividendos e cada região paga seus dividendos em um período específico. A frequência varia de acordo com o local de residência e o tipo de registro podendo ser trimestral, semestral ou anual. Se a sua região tem petróleo, mesmo que não esteja em terras nativas, você ainda recebe uma parte desse lucro. Se a sua região está indo bem na indústria da pesca, bum, outro dividendo. É assim que funciona. É por isso que é chamado de corporação, não de reserva. As aldeias nativas são o mais próximo de uma reserva. Acredito que a regra seja, conforme explicado por uma senhora que conheci, que você só pode se registrar em uma aldeia e uma região. Você não pode fazer parte de duas aldeias ou duas regiões. É complicado. Se seus pais são de aldeias diferentes, você tem que escolher com qual região ou aldeia quer se registrar. Se você é do Alasca, por favor, me corrija se eu estiver errado ou me explique como funciona.
mas acho que só é possível escolher uma aldeia por região, correto? Hoje existem 13 regiões, 12 em terras do Alasca, e a 13ª é para nativos do Alasca que vivem no exterior. E dentro dessas regiões existem 202 corporações de aldeias nativas. Como nas aldeias com populações nativas pré-estabelecidas, você pode visitar o site do Geoportal do estado do Alasca. Vou deixar os links para os mapas na descrição. Neles é possível ver a localização de todas as corporações de aldeias. Muitos estão localizados no distrito não organizado, alguns em áreas super remotas. Inclusive, a ilha Little Diomede, situada na linha internacional de data, a apenas 2,4 milhas da ilha Big Diomede da Rússia, é uma corporação de aldeia nativa pertencente à Corporação Regional de Estreitos de Bering. Em resumo, se você é um nativo do Alasca registrado no sistema, pode receber uma parte dos lucros da sua aldeia e região. Quando tudo começou e o tratado foi assinado, cerca de 80 mil nativos do Alasca foram registrados no sistema. Eles receberam 100 ações de sua região e aqueles inscritos em suas aldeias receberam 100 ações extras. Alguns iniciaram com até 200 ações. Essas ações não podem ser vendidas no mercado aberto e só podem ser transferidas por herança ou dando-as de presente para um amigo ou membro da família também dentro da comunidade nativa. Embora este sistema tenha suas críticas, geralmente acharam que essa era provavelmente a melhor ação para os nativos do Alasca, pois não era apenas dar-lhes alguma terra e desejar boa sorte. Era como, ok, aqui está um pouco de terra, mas você também tem direito a grande extensão de terra ao seu redor, mesmo que não esteja sob seu controle direto. Eles acreditavam que esse era o melhor e mais eficiente modo de gerenciar as coisas, considerando o layout civil do Alasca, que adiciona uma quarta dimensão ainda mais louca a essa loucura de mapa do estado. Alasca, você está me matando, cara. Porque veja, aqui está a coisa estranha. Embora o Alasca tenha uma pequena população, a população realmente gosta de se espalhar por todo o estado como se fosse igualmente mortal em todos os lugares. Ao ampliar o mapa do Alasca, é possível notar a presença de pequenas cidades espalhadas por todo o estado. Algumas dessas são corporações de aldeias nativas e algumas são apenas velhos não nativos do Alasca, vivendo no meio do nada. Essas são chamadas de comunidades do mato, e o Alasca tem a maior porcentagem de pessoas do mato de qualquer estado da América, em torno de 15 a 20% de sua população. O mato é essencialmente qualquer lugar que está fora da rede e sem estradas. E novamente, se você olhar para o layout civil do Alasca fora dos distritos organizados, não há grandes rodovias que conectam qualquer coisa ao resto do Alasca, e existem uma infinidade de razões para isso. A principal razão é que 85% do terreno do Alasca é composto por permafrost, que se expande e contrai sazonalmente devido ao gelo. O que significa que as estradas são muito difíceis de construir e as que são construídas têm que ser feitas com métodos adaptativos ao permafrost. Atualmente, somente a Rodovia 11 liga o sul do Alasca a Prudhoe Bay, no Círculo Ártico. Esta estrada foi um grande empreendimento, pois Prudhoe Bay é onde a indústria do petróleo está localizada. Então, sabe, é um lugar muito importante. Além disso, a geografia física do Alasca é brutal. O Alasca abriga a Cordilheira Brooks, a cadeia de montanhas mais setentrional da Terra, que marca o início das Montanhas Rochosas. Mais ao sul estão a Cordilheira do Alasca e as Ilhas Aleutas, parte do Círculo de Fogo. Nesta área, há muitos terremotos e atividade vulcânica ocorrendo. Esta região engloba um complexo sistema de fiordes estreitos e recortados, conhecido como Cordilheira Costeira, que se liga ao Canadá. Se você ampliar, verá que este lugar é tão difícil de navegar que quase nenhuma das comunidades é acessível por estrada, sendo necessário usar um barco para chegar ao vizinho mais próximo. Considerando todos esses fatores, o Alasca possui o maior número de aeroportos entre os estados americanos. Muitas dessas pequenas comunidades no mato, com talvez apenas algumas centenas ou menos pessoas, ainda têm seus próprios aeroportos. Essa é uma maneira pela qual o Alasca se mantém conectado a essas comunidades isoladas no mato. Tudo fora dos bairros organizados só é acessível de avião, barco, motoneve ou trenó puxado por cães. É uma forma bem mais eficiente de se locomover no Alasca do que construir rodovias no permafrost que também podem prejudicar o meio ambiente. Até mesmo as principais rodovias e estradas atuais ainda são perigosas. Como aprendi na prática, uma das coisas mais estúpidas que você pode fazer é dirigir por longas distâncias no Alasca durante o inverno. Depois que a avalanche se dissipou em 18 horas enquanto esperávamos, tive que dirigir 138 milhas do Parque Denali até Sustina North, tudo em condições escorregadias, geladas, imprevisíveis e de nevasca. Tive que fazer isso a cerca de 30 milhas por hora em marcha baixa. Olhando aqui, nem consigo ver a estrada. É tudo apenas neve.
Não é nem uma estrada, é só neve. Está nevado. O fato é que estamos dirigindo em uma caravana. Eu tenho que seguir o cara na minha frente, não importa o que aconteça, e se você o perder, está ferrado porque não consigo ver onde estão as paredes laterais. A única forma de dizer corretamente é seguir o cara na minha frente, pois o de trás depende de mim. Então, de certa forma, todos os carros têm que trabalhar juntos para chegar a Anchorage. E toda essa viagem foi trazida até você por Toyota Corolla Hybrid. Esse é o tipo de carro que estou dirigindo. Este não é um veículo todo-terreno ou para áreas selvagens. É apenas um simples Toyota Corolla Hybrid. Sem correntes, marcas de pneus pesados ou especificações off-road, apenas um Toyota Corolla Hybrid alugado. Minha mente entrou em modo de sobrevivência, pois não havia escolha. Com carros atrás de mim, parar prejudicaria os outros. Se eu tivesse que continuar, teria que seguir as marcas do carro à frente. Nem conseguia ver onde estava da estrada. Eu sabia que se parasse, não conseguiria seguir em frente e morreria. Também pensava que minha prima estava comigo, então não podia deixá-la morrer junto. Então eu tenho que continuar por ela. Mas eu fiz isso em um Toyota Corolla híbrido, que foi a pior e mais assustadora viagem que já fiz na minha vida, eu juro, e nunca mais quero fazer isso. Como eu disse, o Alasca não é brincadeira, mas é um lugar legal, talvez da próxima vez eu vá no verão. Enfim, esse é o meu tópico, essa é a minha Geogra Talk, essa é a minha história. Espero que tenham gostado. Fiquem bem ligados.